nós chegamos em um ponto que a gente está passando de prova e expiação para regeneração. Quer dizer o quê? Que Isso é um momento da existência do planeta Terra. isso, de uma transformação nossa. Então, os espíritos que não tinham alcançado certo grau evolutivo, eles vão ser chutados para fora, entre aspas, chutados com gentileza, né? Chutados com carinho, mas vão reencarnar em planetas piores do que o daqui. Ou igual aqui, ou piores do que aqui. E aí vão vir outros espíritos bem mais evoluídos, que são essas crianças que estão reencarnando aqui, para melhorar o ambiente natural. Então é como se você tivesse várias lâmpadas, uma de 5, 10 e de 15. O que os caras estão fazendo é tirando as de 5 e colocando de 20. Então vai melhorar naturalmente. Só que aí o que acontece? Essas de 5 estão tendo as últimas chances para tentar se melhorar na Terra. Mas então quando acontece, por exemplo, uma guerra onde um monte de gente morre, isso está tudo calculado nos pontos dela. Uma pandemia. Uma pandemia é algo muito assim... quando começou a pandemia, eu falei, galera, fiz um vídeo falando que todo mundo ia ter que usar máscara. Nem tinha chegado no Brasil. As pessoas ficaram me falando que eu era louco. Que eu falei um negócio desse. O vídeo tá lá até hoje no meu canal. A galera falou que eu era louco, que não tinha nada demais, que era só uma gripe, que não ia chegar no Brasil. Eu cheguei e falei assim, meu mentor falou que vai voltar, chegar. Né? Vai piorar, vai voltar. Vai ter mais voltar, uma. Exato. Vai ter mais uma. Isso, aí eu fiz um vídeo falando... Entre maio, julho, logo no agosto. Para com essa porra. Vai voltar. Isso que meu mentor vai falou voltar. pra mim. É um ensaio ainda, mas vai voltar. Eu fiz um vídeo, na época, falando de mutação genética. O meu mentor que me explicou isso, mas tudo bem, né? Que isso não precisa ser médium para prever, mas na época ninguém tava falando disso. Mas meu mentor me explicou isso, e esses vídeos estão no meu YouTube. Não existe ninguém que falava sobre isso, né? Então é isso. Bom, é isso. Tá. Então, assim, esse era um dos pontos que eu queria dizer, que é o lance da vida extraterrestre e as religiões da Terra. Cara, e assim... Dá pra... Na tua opinião, Área 51, Varginha, esse bagulho é tudo quente? Na minha boa parte, sim. Na minha opinião, quem manda hoje... é complicado. Você fala isso aqui, vai abrir outro leque. Quem manda hoje nos governos da Terra, nos principais, são os extraterrestres. Eles que dão as ordens. Tanto que o Bill Clinton, lá, quando foi eleito, ele disse que ia liberar todos os arquivos e todo que fala isso chega lá e não consegue fazer nada. Os caras travam o cara, falam assim, você não pode liberar isso. Então, na minha concepção, quem manda mesmo na CIA, quem manda mesmo nesses pontos, são realmente os extraterrestres que vão... É que assim, vocês têm que imaginar o seguinte. É que é difícil para o homem orgulhoso, que se acha o bonitão e o espertão, a reconhecer que existem seres muito mais inteligentes que a gente. Mas para os extraterrestres, vamos dizer, nós somos tipo uns índios que jogam flecha no avião. Sim. Tá ligado? Querendo derrubar o avião. Mais ou menos isso. Então, eles têm que manter a gente evoluindo, mas sem se matar. Mas também não adianta eles chegarem aqui. Se o meu mentor falou isso, se descer um extraterrestre aqui, um monte de gente vai começar a se matar agora. Vai virar um caos. Se descer um extraterrestre, vai virar um caos. Acabou o planeta. A galera vai começar a se matar, meter fogo em tudo, atirar nos outros, porque as pessoas não têm essa consciência. Então o que eles fazem? Eles privam a gente disso, mas eles vão dando pequenas demonstrações de que eles estão aqui. Né? Até esses filmes que cada vez vem aparecendo mais e tal, eu acho que são, assim, encomendas deles. Porque como que o meu mentor tem comunicação com os caras para o cara aparecer lá na minha rua com uma nave do tamanho do estádio do Morumbi? Então, obviamente que, primeiro, eu concluí duas coisas. Primeiro que os caras estão por aí. Devem estar tudo por aqui, em algum lugar. Ou invisível aos nossos olhos, que eles conseguem fazer isso, ou sei lá como. Mark Zuckerberg é um reptiliano? Cara, eu não me aprofundo muito. Não tô brincando. Não, eu não sei, eu não me aprofundo muito cara. nisso. Mas ele é um cara diferenciado. Você concorda que ele é um cara... Ele deve ser um desses seres que por exemplo, o cara da Tesla... O Elon Musk. Elon Musk, ele é a reencarnação do próprio Tesla. Entendeu? Mas como é que tu sabe disso? Que o teu Meu mentor que me falou, E se você parar para olhar as metas do cara, tudo bem que às vezes ele se desvia, faz umas besteiras, mas a ideia dele é realmente ajudar a humanidade, é poder fornecer para todo mundo eletricidade, o carro elétrico. Olha os projetos do cara. Carro elétrico, o outro é painel elétrico, é tudo para melhorar a humanidade, a mesma coisa que o Tesla queria.
E o cara é inteligente pra caramba. Tem gente que fica falando mal do cara, não tem como falar mal de um cara desse. O cara É que eu sou fã dele, então assim, eu vou puxar o saco eu dele. também assim. sou, mas tem gente que fala mal do cara. Como que eu vou falar mal de um cara desse, velho? O cara revolucionou, o cara revolucionou o planeta. Você fala um cara... Quem que revolucionou o planeta na atualidade? Ele é um dos top 5. Mas tu acredita que teve o ET de Varginha? Então, o problema é que foi falado aquele dia aqui. Tem muitas coisas que os caras falam que acabam... É igual o negócio do médium. Vira ali lenda urbana. Acaba Acho que queimando. chacota, né? Ah, é? vira Tipo, lenda o urbana. espólio Varginha não conhecimento, tá teve ligado? Esse é o ET Bilu. O Bilu. Aí fica eu lembro difícil. do O Bilu. maluco se pintando de verde, vai no mato e fala que espólio conhecimento. Aí fica osso, Não, né? Mas assim, tem muitos indícios. Se você parar pra observar e você começar a estudar individualmente, todos os governos já admitiram um monte de coisa. Já teve. Se você chegar para vários pilotos já viram um monte de coisa. Aqui os caras não podem falar. Se o cara voltar e falar assim, olha, eu vi uma nave laranja, os caras vão lá afastar ele. Porque se ele estiver ficando louco, e aí? Aí vai derrubar um avião que para a companhia aérea custa 150 milhões, porque a companhia aérea não liga muito para vidas humanas, mas ele não quer saber. Eita porra. Ah, mas é verdade. É verdade. O Eduardo, eu imagino que tu já fez várias perguntas pro teu mentor e pros teus espíritos, que são teus amigos e tudo mais, que eles devem te deixar meio sem te responder. Por exemplo, veio aqui na minha mente assim, porra... Ó, você sendo influenciado pelo espírito. Não sei. Ó. Na verdade, veio na minha mente o seguinte, porra, velho. por que se eu fosse você e tivesse acesso a esse contato, eu ia perguntar... Por exemplo, qualquer dúvida que eu tenho. Por exemplo... Eu pergunto. O mentor, o ET de Varginha é quente? Tá ligado? Eu pergunto, mas aí tem duas classes, tem 3 tipos de resposta. Ele pode falar assim, ó, vou te contar o que aconteceu nesse caso do mendigo aí, mas você não fala pra ninguém. Aí ele me conta a história. Mas aí tu não pode revelar. Não. Porque, né? Mas eu perdi um pouco o interesse nessas coisas. Tá. Mas o que acontece? Pela mediunidade, como tudo é energia, você começa a ver o jornal lá do coisa, começa a mostrar que o cara foi morto, não sei o quê. Se eu me concentrar, eu consigo ver a situação. Eu consigo ver a cena. Entendeu? É possível. Existe um local que ficam todas essas coisas ficam arquivadas. Sim. A energia fica armazenada na matéria. Né? Então é Sim. possível acessar. Com a mediunidade que eu tenho, eu consigo acessar. Mas eu pergunto um monte de coisa. E eles me ajudam pra caramba. Por exemplo, um dia eu ia comprar um carro, tinha um branco e o preto. Ele falou assim, compra o preto. Eu falei, por quê? Ele falou, porque o branco, a forma como tá os átomos lá do motor, ele vai dar pau. Eita. Entendeu? Eles têm acesso a coisas. Por exemplo, eu não faço seguro em carro nenhum. Eu compro o carro sem olhar, porque eles me ajudam. Eu compro carro só de leilão, direto, compro carro de leilão. Às vezes não. Você não faz seguro de carro? Não faço seguro de Você carro. tem um Porsche sem seguro. Sem seguro. Caramba. Eu tenho. Eu não tô nem aí, velho. Eu não ligo pra nada. Então, tipo assim... Porque como eles me ajudam muito em muitas coisas, porque é aí que tá a minha ajuda, mas não é porque eles querem me dar facilidade, é porque eu me esforço pra caramba. Entendi. Eu sou, vamos dizer assim, eu sou peão deles, entendeu? Na hierarquia ali, eu sou o mais baixo deles e eu tenho que mais ou menos... Então não interessa se eu quero dormir, para eles não importa se eu quero dormir, que se lasque, é o meu sono. Eles me acordam e já era. E acordam e fazem eu fazer as coisas assim. Claro que eles não me forçam a nada, mas eu faço porque, né? O meu objetivo é esse. Na verdade, basicamente, eu sou um extraterrestre que reencarnou na Terra para poder propagar o espiritismo aqui. É isso. Então eu não me vejo como um humano propriamente dito. É claro que eu sou como humano porque, né? Adoro uma pizzinha, um brigadeiro e tal, mas não. Cara, você é completamente maluco. Cara. Mas é. Mas é bem eu tô isso entendendo, mesmo. assim. É bem isso, Assim, claro, extraterrestre, estatisticamente falando, existe, claro, matematicamente. Sim, Hoje lógico. o que a gente consegue observar do universo é 4%. Isso com Hubble e tudo Já mais. é longe pra caralho. A gente acha que o é longe universo pra caralho. observável, porque tem muito mais que o nosso... Mas tem uma outra coisa que eu não falei aí. 4%. A gente não sabe nada de matéria escura, buraco negro, escambau. Tem uma outra coisa aí. Então tem muita coisa. Chico sim. Xavier fala que tem vida em Marte e em Saturno. Aí eu acho que ele errou, hein? Acho que aí Marte... Por quê? Calma aí, deixa eu não. explicar uma coisa pra vocês. Ah. Isso nos 2 livros de Chico Xavier. O Chico Xavier já tinha adiantado no programa Pinga Fogo de 1972, acho que era, Pinga Fogo, sim. que tinha água na Lua. Eles descobriram recentemente que tinha água na Lua. E várias outras... Que órgãos de plástico iriam ser usados na medicina. Imagina naquela época que os caras não tinham noção de nada, não tinha... Nem O tinha que é ser usado na medicina? órgãos de plástico. Órgãos de plástico. Tá. Tá. Que hoje em dia isso artificiais, acontece, né? E no livro de Chico Xavier, ele fala... Tem um livro chamado Cartas de uma Morta, que é o segundo livro dele. Cartas de quê? De uma Morta. Tá. Que é psicografado da mãe dele. A mãe dele fala
que foi espiritualmente para Saturno e que viu a vida espiritual lá, muito mais evoluída que a gente. Vida espiritual. E na vida... perdão, ela fala que viu a vida física. E num outro livro, Humberto de Campos, porque o interessante de Chico Xavier é que ele psicografava várias poesias, muito igual a letra e o estilo dos caras que tinham feito. Tanto que um cara falou assim, se esse cara estiver escrevendo isso de punho próprio, ele não merece uma cadeira não sei, eu nem lembro o nome do órgão aí, no negócio de cultura, sei lá, ele merece 10. Porque, tipo assim, o cara ele psicografou mais de 400 livros, dentre eles vários de poesias, doou 100% dos recursos, e assim, incríveis, e foram feitos estudos sobre as cartas psicografadas dele. Um cara que era um papiloscopista foi lá, pegou autorização judicial, foi nos cartórios, catou a assinatura dos caras que morreram no cartório, com as cartas que eles recebiam lá, e fez comparativo. Teve uma ou duas que não deu, das tipo, sei lá, 100, 500 que ele analisou. Então, ou seja, é praticamente uma prova isso, né? Um cara que é terceiro, em outra época, catou as cartas psicografadas, foi até o cartório onde essas pessoas nasceram e comparou as assinaturas. Um especialista em assinaturas, que ele fez isso para descobrir, um cara de Londrina, inclusive. Então, assim, o Chico Xavier tem muitos fatos e muitas coisas que deixam claro que o cara sabia da realidade. E tirando esse negócio que eu falei da TV de LED, do celular, etc. Isso não é achismo, né? Isso aí tá no papel. O negócio da Lua, ele falou antes, etc. Aí o que fala nesses dois livros? Um fala de Saturno, a vida de Saturno. O outro fala de Marte, que ele vai para Marte. E aí lá de Marte, na vida física, os caras de Marte olham num telescópio lá pra Terra e falam assim, putz, tá rolando funk ainda. Os caras com certeza não estão prontos, tô zoando. Eles falam zoeira, não é funk. Mas ele fala assim, os caras estão se matando ainda. Os caras com certeza não estão prontos ainda para serem ajudados. Eles ainda estão matando um tirando a vida dos outros, assim, na guerra, entendeu? Isso em 1900 e coisa. Ou seja, o que você compreende assim? E até aqui não sei o que eu tô falando, é Chico Xavier. Chico Xavier tá falando o quê? Um cara lá de Marte, lá no planeta físico dele, está olhando a gente por telescópio. E tá falando, olha lá, o Igor tá fazendo flow de novo. Então, tipo assim, isso ele tá falando tempo real. Ele não tá falando que é no mundo espiritual, ele não tá falando que é outra coisa. Então, o que eu concluí, depois veio a confirmação com meus mentores, que nós somos manipulados por eles. A gente só vê o que eles querem que a gente veja. Porque se os caras têm acesso à tecnologia, por exemplo, de vir até aqui numa nave, fazer curva ignorando totalmente a força da gravidade, o ponto G, qualquer porcaria, a diferença de atmosfera, tudo. Os caras ignoram todas as leis que a gente conhece como as leis que seriam muito complicadas de serem quebradas por conta a gente só tem a propulsão, a gente não tem nada para fazer curva daquela forma. E a gente nem sabe de onde os caras são. Se isso realmente está acontecendo, você pode ter certeza que para eles colocar um filtro na gente é muito fácil. Pô, mas é que tem um robozinho lá andando em Marte agora mesmo. Mas e daí? Isso é fácil. É a mesma coisa que... Imagina só, ele pode meter um filtro de, sei lá, nesse robô e deixar o bicho... Meio Wakanda. Não, eles têm tecnologia, por exemplo. Olha o que meu mentor me falou. Se for rolar uma guerra nuclear, os extraterrestres ativam todas as armas nucleares em 20 minutos com 2 naves da Terra. Ele disse isso. Desativam. Eles vão lá e puxam os elétrons. Eles não vão deixar rolar uma guerra nuclear. Não, tanto que tem vários, isso eu não sei se é real não, mas tem vários relatos de OVNIs em áreas nucleares desativando as armas. Tem um monte de gente, que fala isso, um monte de jornal que fala isso, mas eu não sei o quanto que é real isso. Mas segundo o meu mentor, eles vão lá com uma nave, soltam um raio, puxa todos os elétrons, alguma coisa assim, e desativa a arma nuclear, vira tipo inútil. Totalmente. Que em 20 minutos eles ativam todas do planeta inteiro, caso seja necessário. E tem umas reportagens que saíram, inclusive naquele jornal inglês, que dizem, vários testemunhando que lá na Ucrânia um OVNI abateu um tanque de uma forma específica e tipo assim, o cara falando, um ucraniano falando, eu estava aqui esperando o tanque a vir, a gente ia morrer, eu tinha certeza. De repente veio uma coisa, explodiu, veio um monte de luz e ele tinha luz para cima, de repente ele sumiu. Quando a gente saiu já estava tudo explodido. Pô, eu acho assim, eu acho um desperdício. Não sou eu que tô falando isso, tá? Isso aí é o que eu vi na TV. Bem, eu não tô duvidando do que você tá falando, que você viu isso nem nada.